Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Feres, e a minha companheira de hoje, que é a Érica Fadel, que já esteve aqui dando entrevista, falando da vida dela, passagens maravilhosas, né, Érica? Foi muito demais. Bom. E eu agradeço, obrigado por você estar aqui nesse momento aqui. Obrigada, eu que agradeço. Legal. E, antes de mais nada, né, Érica, a gente tem que falar para as pessoas, veja se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se você olhar no YouTube, que é a nossa plataforma principal, e tiver escrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito no canal. E aí como é que faz? É muito fácil, você vai lá e clica onde está inscrever-se. Aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está inscrito. E olha, eu já vou falar uma coisa para você, pedir uma coisa para vocês. Já compartilha, você que está vendo essa entrevista aqui, compartilha com os amigos de WhatsApp. Você vai começar a ver, vai falar, meu, é super interessante. Compartilha nos grupos da família, nos grupos de amigos de WhatsApp. Né, Érica? E eu acho que também a gente pode falar dos comentários. É muito importante que vocês façam comentários. E a gente gosta, né, de ler os comentários e perguntas também, muitas vezes que a convidada pode responder, né? As pessoas que estão aqui podem responder. Então é muito importante também comentar, participar. Vocês não vão se arrepender, é muito bom. Sempre lembrando que o Tudo é Possível Consciência, ele faz parte do Tudo é Possível Podcast, mas é um degrauzinho a mais na escadaria que nos leva ao Todo-Poderoso. Então, sem mais delongas, vamos receber Milane Prates. Isso, certo? Certo. Mislane, certo. Falei certo? Certo, acertou. Muito bem, Mislane. É um nome diferente, né? É um nome diferente. Eu não estou acostumado, porque Karim é um nome muito fácil, né, Érica? Érica eu não também. Sofri nada. Não, Érica, vai comparar a Érica com Karim e Mislane. Tá de brincadeira. Mislane Prates, que tá aqui, olha, é um prazer, uma honra. E seja bem-vinda antes de mais nada, Mislane. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e passar essa tarde agradável aqui com todos vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. E para quem não conhece, eu vou falar, a Mislane tem um trabalho maravilhoso. Bom, ela vai contar tudo daqui a pouco, como ela fez a transição de carreira tradicional para, eu acho que a primeira foi yoga, mas ela é professora de yoga hoje. Tem uma coisa de yoga para os olhos, que eu quero entender direito o que é. Também é professora de reiki. E outras coisas que você vai contar para a gente a partir de agora. Me conta, que eu sei que você é engenheira de formação. Exatamente, né? Comecei trabalhando nessa parte mais técnica e tudo mais, né? Justamente o que eu queria, tava buscando o meu lugarzinho ao sol, né? Como todos nós, como né? Todos nós. A gente nasce nesse mundo maluco e fala, não, você tem que ganhar dinheiro, então você vai ser advogado, médico, engenheiro, cientista, astronauta, não é isso? Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, assim, o que mais do que a engenharia para você ver o que está acontecendo, entender os processos, as coisas. Eu, desde criança, sempre gostava de desmontar as coisas e tudo mais, então tive essa formação e gostei bastante de fazer todo esse movimento. Só que chega um tempo... Deixa eu explorar um pouquinho mais. Você, desde criança, então, gostava de desmontar as coisas. Sim. E aí, quando foi na época do vestibular, ou até antes, você já falou, vou ser engenheira, porque eu gosto dessa coisa de desconstruir e construir. Sim, sim. Na verdade, assim, sempre fui muito curiosa, né? Isso se aplica para tudo. Tanto a parte das coisas em si, equipamentos e tal, e também curiosa no sentido dessa história toda, né? Minha avó falava sobre Deus, E eu falava, não, eu sempre fui muito curiosa em vários aspectos. E aí a engenharia me trouxe essa tangibilidade que eu não encontrava, às vezes, ali, né? Pelo menos trazer esse lado racional, construir isso. Então, essa primeira formação. E aí, nisso, eu fui crescendo na minha carreira, né? E depois, como que foi? Aí você cresceu na carreira. Eu sei que você também estava, acho que no aeroporto, trabalhava em alguns aeroportos. Sim. E teve algum problema e isso te levou para uma mudança de vida. Como eu falo, né? Nessa vida passada, dentro dessa vida, eu já tive uma vida passada, né? Dentro dessa vida de hoje já teve uma passada. Exato. Tá certo, boa. Tem momentos na nossa vida que a gente simplesmente fala assim, não, agora chega, né? Deu, vamos fechar essa porta e passou. Mas a gente sempre está agarrado em alguma coisa, né? Seja lá o conforto do cargo ou o conforto de algum rótulo, alguma coisa que dá uma certa segurança, né? Um certo controle que não existe. Então... Eu adorei já essa certa segurança ou controle que não existe. Não existe. Maravilhoso. Porque você pensa só, você fala assim, não, vou ter um emprego estável, uma carreira renomada, engenheira, né? Aí todo mundo se pergunta, você é engenheira? Sim, sou engenheira, inclusive sou chefe dos engenheiros. Então, nossa, que status, Verdade. né? Mas quando você
acha que está seguro, não tem segurança. Porque amanhã teu chefe manda embora, ou a companhia é vendida, ou sei lá o quê, né? Então, esse controle não existe, né? A gente fica procurando uma vida estável, só que a estabilidade nunca... É só um conceito, né? E aí, nessa história de fazer esse movimento, desse conceito de estabilidade, né? Eu fui entendendo que tá tão apegada ali aquele movimento podia estar me adoecendo, né? Nessa época eu tinha, assim, 4 números de celular. Você tá brincando? 4 aparelhos? Não, 4 chips, porque cada operadora tinha que pegar, eu tinha que ser achada, né? Eu tinha que responder por todas as coisas, as equipes que eu cuidava e tudo mais, né? Então, assim, sabe, eu tive... tínhamos um lema na empresa do seguinte: se tocar o telefone e você não atender, então quer dizer que você não sabe para trabalhar com a gente, porque aqui a gente precisa estar disponível. Caramba. O tempo todo. Exatamente. E assim, se a gente for pensar, o sistema em si, ele precisava, né? Imagina só, você está lá com a sua malinha, indo viajar na sua companhia, você comprou sua passagem com meses de antecedência, então você precisa realmente ter alguém para estar sustentando aquilo, né? E eu, naquele momento, estava ali, né? Estava ali fazendo esse movimento. Eu era um dos pilares ali. Só que isso é uma coisa que é totalmente assim, que adoece a gente. Imagina, né? As coisas são 24 horas, nós não, né? Os hospitais são 24 horas, os cargos, etc. As estruturas são 24 horas. Seres humanos não. Seres humanos têm uma escala transitória, Sim. né? Tem que descansar, somos máquinas, né? Que precisam descansar. Temos um relógio biológico, tem um relógio, né? E aí, nesse movimento, com essas responsabilidades, né, a gente vai tentando buscar ferramentas. E foi justamente quando eu comecei a trilhar mais profundamente no caminho do autoconhecimento. E você foi buscar essa ferramenta porque você estava, assim, estressada, cansada? Sim, nossa! E aí você pensou, preciso procurar alguma coisa para dar uma relaxada. Basicamente assim, imagina que você tá, né, às vezes jantando, ou sei lá, com a sua família e tá pensando, né, será que aconteceu alguma coisa? E aí como é que você freia a mente, né? Como que você consegue dar bordas para a mente? Controlar, então, ela nem existe, né? Porque você não pode controlar o próximo pensamento que você vai ter, mas você pode estar em paz ou ter um espaço, né, entre cada pensamento. E aí eu fui buscar alternativas para isso. Quando eu fui buscar essas alternativas, a primeira alternativa que apareceu para mim foi o yoga. Mas eu não sentava no chão, né? Não era zen, eu era uma pessoa super agitada, na correria, do dia a dia. E eu falei, mas yoga, né? Será que isso é pra mim, né? Tipo, será que isso vai... Todo mundo fala, mas eu não, sei lá, não me vejo nisso. E aí eu fui percorrer esse caminho, né? E a minha grande salvação foi que eu encontrei pessoas que olharam para mim e disseram, sim, é possível para você também, né? E hoje em dia eu entendo isso, foi isso que me apaixonou. Porque a gente tem uma imagem, né? Porque a gente recebe todos esses conhecimentos do Oriente por um viés do Ocidente. Você imaginar que, por exemplo, tudo que a gente recebe de yoga aqui no Ocidente foi uma ideia de colonização dos ingleses. Porque quem vai divulgar a Índia, o yoga e tudo mais? São os ingleses, quando fazem a colonização da Índia. Verdade. Então, assim, imagina que os ingleses chegaram lá na Índia, viram aquelas pessoas que levitavam, que meditavam, que se teletransportavam, telepatia, coisas que a gente nem imagina aqui, né? E eles falam assim, nossa, mas o que esses caras fazem? O que eu tenho de comum, igual, no meu país? E na Inglaterra estava acontecendo justamente o quê? O movimento do circo. E aí, o que esses ingleses tiveram ali como uma ideia? Eles pegaram esses yogis, né, essas pessoas que tinham lá os seus dons, por conta da sua técnica, da sua meditação, e levaram lá para a rainha, para exibir como os bobos da corte, né? Então, a gente começa a beber dessa cultura milenar por um viés... Um viés totalmente invertido. Exato. E é o que eu falo. Muitas vezes a gente pega, né? Pega lá uma coisa maravilhosa e a gente fica com a casca da banana e joga a banana fora. Então, assim, tipo, isso pra mim, quando eu fui entendendo o que era yoga e o que eu tinha de ideia, né? O próprio inconsciente coletivo, todo esse movimento. E aí eu falava, será que é pra mim? Então, deixa eu me permitir.
deixa eu experimentar. E aí fui lá eu, né? Ter a minha primeira aula, não conseguia sentar no chão, e doía aqui, doía ali. E às vezes fui em algumas técnicas que eram diferentes para mim, que eram muito austeras para o meu corpo. E fui buscar outras vertentes. Eu falei, não vou desistir, porque se isso é para a mente... E aí eu li o livro do Yogananda e falava, gente, que coisa maravilhosa, né? Como que eu posso estar aqui no século XX e não saber disso, sei lá, né? 20, 21, eu sempre me perco, né? Deixa eu voltar um pouco na sua primeira... Primeiro, você falou, a gente tem uma ideia errada. Que ideia que você tinha da yoga? A ideia que você tinha e a primeira aula, como que foi e como foi a sua reação? A ideia que a gente vê, justamente de redes sociais, a gente vai ver o quê? A gente vai ver pessoas fazendo posturas mirabolantes, colocando o pé atrás da cabeça, ficando de ponta cabeça. Geralmente a gente vai ver pessoas magras, esbeltas, né? Então, aquilo tem todo um estereotipo que não tem muito a ver com o que é de verdade, né? E quando eu falo dessa ideia, é justamente o quê? O yoga não precisa ser algo que alguém veja, que possa ser visto, porque é um movimento interno. É algo que você acessa dentro de você. Só que não tem como fotografar isso. Não tem como você ter um time, uma coisa para esboçar de algo que é um processo interno. E respondendo ainda, né, sobre a minha primeira aula, eu tive uma aula que foi muito ruim. Eu fui uma coisa assim, mais do corpo e uma coisa mais movimentada, né? E hoje em dia, quando eu estudo a parte histórica do yoga, eu entendo por quê. Porque foi criado, né, uma prática para que os indianos começassem a ter mais força, né? Até para que eles pudessem estar no exército, vamos dizer assim, né? E aí criaram-se algumas coisas do yoga para fazer mais essa atividade física. Entendi. Mais esse movimento para trazer tônus para o indiano, que o indiano magrinho, né? Eu queria te fazer uma pergunta depois, desculpa te interromper, mas aqui, só para a gente não perder. Muitas pessoas, eu adoro yoga e tal, mas muitas pessoas falam para mim, mas para você é fácil fazer yoga, porque você é tranquila, você é calma, tal. E existem pessoas que falam que se irritam com isso. Então, eu queria que você, como professora, pudesse dar uma dica para essas pessoas que falam, eu tenho vontade, mas eu acho assim chato, eu acho muito parado, eu não tenho paciência com isso, porque eu acho que é para todo mundo, mas nada melhor que você. Agradeço a colocação, porque eu não era essa pessoa, eu era essa pessoa que falava, não, tá todo mundo em silêncio aqui, e eu não tinha um minuto de paz na minha cabeça. Como é que eu podia tá todo mundo em silêncio, né? Tipo, era até incomodava, né? Me incomodava. E a primeira coisa é entender que existem vários tipos, e você pode escolher um que seja bom para você, a primeira coisa. A segunda coisa é entender que justamente a gente pode ter técnicas, e a gente precisa querer estar disposto a isso. É como se eu der um violão para uma pessoa e achar que ele vai sair tocando música na primeira aula. E o yoga é isso, é como se você afrouxasse todas essas couraças que você tem, todas as ideias que você tem sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua mãe, sua família. Você carrega tanta coisa. E aí, assim, não tem como ter silêncio com tanta coisa. Então, a primeira coisa é meio que ir afrouxando isso, esses condicionamentos. E ter uma persistência, né? Falar, não, eu vou experimentar isso. Mas eu vou experimentar de que forma? Primeiro, me sentindo segura, com alguém me conduzindo de forma segura, né? Ter uma afinidade com alguém, com uma linhagem, com algum... Escolher um professor mesmo e deixar que ele abra o caminho para você. No yoga, a gente tem um termo que se chama Parampara, que ele... Muitas das coisas que a gente não tem escrita do yoga tem a ver com isso, que é uma tradição oral, que a gente passa o conhecimento pela oralidade. Então, assim, através do Parampara, onde discípulo e mestre vai dizer para você... Você vai chegar lá e vai falar assim, eu não consigo ficar quieto, eu não sei o que lá. E você vai descarregar aquele monte de coisas do seu professor e ele vai dizer assim, tá bom, tudo bem, mas isso é verdade? Né? Ou será que isso são só ideias da sua mente? E aí você vai dormir com essa pulga atrás da orelha, né? Então, assim, essa é a tradição do yoga, a tradição milenar. No que a gente tem hoje em dia são o quê? Pessoas que vão a aulas de yoga 3 vezes por semana. Uhum. Então, a gente, como ocidentais, a gente tem que estar predisposto a experimentar. A experimentar, querer ficar quieto. Querer. Não quer dizer que a gente consegue. Querer e conseguir são coisas diferentes, né?
Eu queria te perguntar uma outra coisa dentro disso, que é assim, primeiro, você falou para mim que trabalha com Hatha Yoga, Sim. né? E aí, como que uma pessoa chega para fazer a aula e aí ela tem... Então, assim, se ela for fazer a sua forma, né? A sua vertente lá, que é a Hatha Yoga, e se ela quiser outra, ela tem que procurar um outro profissional que faça alguma outra coisa. E mais importante, eu queria que você falasse, porque assim... Para quem às vezes é muito agitado, falar, fica calmo, abre, claro que é importante, mas assim, qual que é o benefício maior da yoga? Eu sempre faço uma analogia assim. Imagina que você está muito doente porque você está muito agitado. E estando doente, você fala assim, eu não quero ir para o hospital, porque chegando lá, eles vão ter que me colocar para eu ficar saudável. É mais ou menos isso que a gente fala. Quando a gente fala assim, eu sou muito agitado para isso, é como se a gente tivesse uma resistência do nosso ego dizendo assim, não vamos perder o controle. O que é isso? O que vai acontecer comigo, né? Então, assim, o benefício da gente trabalhar, eu poderia ficar assim, sei lá, 5 horas falando sobre isso. Mas eu vou pegar apenas alguns básicos que eu vi logo que eu saí da minha primeira aula de yoga. E aí, partindo da minha experiência. O primeiro benefício é o quê? Você começar a entender que você não é os seus pensamentos. Só isso já é um alívio incrível. E eu posso até falar isso para você, mas se você não experimentar isso, é só teoria, não é prática. O segundo benefício é você ter um tempo para cuidar de você. Mas não porque você tem uma performance, que você quer ganhar um maior tempo, como uma corrida, um esporte, que tem todo o seu lugar, tem o seu valor. Mas algo para estar sem competir, que você não precise competir. E primeiro, e mais que isso, você não ter que ficar o tempo todo visualizando, performando. Então, algo que você põe na sua introspecção. O outro benefício é o quê? Quando você começa a olhar para dentro de você, a respirar um pouquinho mais, você começa a ganhar espaço. E esses pequenos espaços, a gente vai chamar eles de pequenas pausas. Com isso, a gente vai quebrando todos aqueles sanskaras. Porque toda vez que alguém te fecha no trânsito, alguém te insulta, ou tem alguém doente, ou você está com medo de algo, você contrai uma parte do seu corpo e você guarda aquele trauma ali em você. Forma uma couraça, uma coisa assim. Isso, forma um nódulo, uma tensão. E aí, quando você está lá numa aula, que alguém fala para você, leva o seu braço e respira, às vezes você vai acessar aquela memória lá dentro do teu músculo, que é aquele medo constante que você sente. E só de você respirar e dizer, tá tudo bem, talvez o seu corpo afrouxe aquilo, entendeu? Então, assim, numa parte bem didática sobre o benefício do yoga, e aí tem... Eu acho que a gente poderia né? falar numa gestão de estresse, porque nos dias atuais é muito importante falar sobre gestão de estresse. Então, acho que a gente poderia falar que é uma forma de você fazer uma gestão de estresse, de baixar esse cortisol, esse estresse. Muito legal, muito interessante. Eu posso dizer que eu sou uma sobrevivente, senão eu não poderia estar aqui falando com vocês. Então, por falar em sobrevivente, eu sei que você teve um problema, não sei se quando você é engenheira ainda, você teve um problema na vista, e aí isso te fez procurar uma técnica que hoje você passa para frente. Sim. Me conta como é que foi isso. O que começou a acontecer? Eu comecei a ter um tremor no meu olho, mas assim, as pessoas têm aquele tremor de pálpebra, né? Que aí todo mundo já começa a falar, nossa, acho que eu tô meio nervoso, né? E aí assim, eu comecei a ficar com esse tremor, mas eu sentia que não era fora, era dentro do olho, sabe? E aquilo começou a me incomodar, porque não passava. E não adiantava, nada que eu fazia, não passava. E 2 anos antes, eu tinha estudado técnicas para clarividência e tal, porque eu gostava, eu era apaixonada pelo tema, né? E aí eu comecei a estudar técnicas para clarividência, que é despertar aqui o Ajna Chakra, que é o chakra frontal, fazendo exercícios de focalização, de visualização, trabalhando muito os meus olhos naquele ano, 2 anos antes. Quer dizer, você ainda é engenheira, não tinha contato com yoga, nada, já tinha procurado isso. Olha que interessante. Então, assim, eu já tinha essa parte e estava fazendo justamente isso. O que aconteceu? Eu fiquei trabalhando essa focalização e trabalhando essa focalização, eu tinha 1,75 de miopia de um lado
e 2 do outro, de miopia, dos olhos, né? E aí, esses graus zeraram. Tipo, eu fui no médico. Com aí os eu- exercícios? É. Mas esse Fantástico. pro terceiro olho só? Sim, esse? chama da vela, que é a Trataka, super conhecida do yoga. Tinha outros exercícios que eu fazia também, né? Mas assim, sem método, sabe? Fazia por sua conta. Fazia por minha conta. Interessante. E aí eu fui, aí voltei, e aí o médico mandou dilatar a vista. Eu falei assim, como assim? As pessoas só pioram, né? Miopia só piora. E como que você tá melhor? Não, isso deve ser uma variação. E só que eu não... Aí você pode ser que você tá antecipando o tal do braço curto, né? Que tem pessoas que quando chegam dos 40, elas diminuem a miopia por causa da presbiopia, né? Dá uma zerada. Exatamente. Só que eu tinha nem 30 anos, né? Então, ele fez a investigação, fiz os exames, voltei lá, zerado. Que coisa. Aí o médico falou, eu não sei o que você fez, mas continue fazendo, tá te fazendo muito bem. Beleza. Passou um ano e meio, quase 2, e eu comecei a ter esse tremor. E não passava. E aí eu fui ao médico. E aí o médico falou assim pra mim, olha, vamos fazer alguns exames, vamos verificar. E aí o que ele falou pra mim, ele falou assim, você tem uma doença degenerativa do olho, né? E essa doença degenerativa, ele vai tremendo o olho, tremendo, até descolar da retina. Olha. E aí eu falei, tá, mas cirurgias, colírios, sei lá, quais são as saídas? Aí ele me falou um monte de coisa invasiva, né? Cirurgia, silicone, botox pra não sei o que lá, várias alternativas. Aí fui no médico, fui no segundo, fui no terceiro, até que um falou pra mim, falou assim, olha, moça, eu vou te falar a realidade. Você já começou a buscar a leitura, braille, já começou... Ele falou assim, porque você vai perder a visão, né? Caramba! E aí, assim, ele falou assim, não, eu acho que ninguém te falou isso porque é só de um olho, né? Então, você vai poder viver muito bem com o outro. Nossa, que E loucura! aí, aquilo foi assim... Nossa, eu tenho pavor. Foi chocante, assim, pra mim. Porque tudo bem, né? Eu tinha visão do outro olho, mas não é uma coisa que você quer aceitar aos 30 anos de idade, né? Claro. E aí, eu falei, voltei pra casa e falei, não é possível, né? Vou consultar outro médico. E fui, e a resposta foi a mesma. Aí eu pensei, eu falei, bom, se eu zerei a minha miopia e se isso é uma possibilidade para mim, então eu vou usar das técnicas que eu acredito. Porque eu já tinha tido tantos benefícios do yoga, porque eu não conseguia sentar no chão, como eu falei para você, né? Eu tive uma trinca de bacia e, enfim, não tinha muita mobilidade. E já tinha melhorado tanto, que é o que eu falo, o meu corpo hoje, aos 40, de mobilidade, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20. Então, deixa eu te perguntar, e esse problema do olho, foi quanto tempo depois de você começar na yoga? Uns 2 anos? Eu acho que foi uns 4 anos depois. Uns 4 anos depois. Aí eu comecei a desenvolver o meu método. Então, tá bom, porque aí você já tava no conhecimento um pouco da yoga, Sim. já tinha feito aqueles exercícios para visão antes até, né? Uns 5 anos antes. Sim. E aí? E aí você desenvolveu como a técnica? Como que eu fiz? Eu peguei e comecei a estabelecer uma forma que eu praticava aquilo, né? E comecei a pôr em teste para mim. E comecei a praticar muito. Porque quando a gente está na dor, né? Aí a gente vai praticar, vai buscar ajuda, não é? Exato. E aí eu comecei a praticar muito. E aí eu comecei a estudar não só as técnicas do yoga, mas também eu comecei a ver que existiam médicos no passado que receitavam exercícios para as pessoas. Inclusive, até hoje, quando a pessoa tem um estrabismo, uma coisa, o que o médico faz? Põe o tampão e faz lá um exercício de lateralização, né? Então, eu comecei a estudar... ortótica, não é? Uma coisa assim? Exato. Antigamente tinha muito isso mesmo. Tinha muito, né? E aí eu comecei a estudar isso. E comecei a fazer essa junção do yoga, que era uma coisa que eu tinha que estar muito focada, porque... Como eu tinha aquele tremor, eu tinha que estar muito atenta. Porque muito atenta, muito focada em aquilo não piorar, né? Porque conforme você vai, digamos assim, ficando estressado, ficando irritado, aquilo ia piorando, né? E aí eu comecei a desenvolver. Aí eu fui estudar na Santa Casa, né? Fui fazer um curso de especialização e aí fui fazer a minha pós. Quando eu fiz a minha pós, aí eu defini o meu método e aí comecei a ensinar as pessoas do meu convívio, né? Tipo os amigos. Nossa, mas é verdade que você zerou, cadê seu óculos, né? As pessoas no trabalho, era muito engraçado, elas me perguntavam assim, cadê o seu óculos? Você fez cirurgia? E eu falava assim, cirurgia? Não. Mas essa pós-graduação era de? Era de yoga.
Ah, de yoga. De yoga. E aí eu peguei o meu método e comecei a fazer na pós-graduação, escrevendo yoga para os olhos. Não existia isso antes. Não, até existia um livro, mas não tava assim, não era... Difundido. Não era uma pessoa do yoga fazendo yoga para os olhos. Era o contrário, era uma pessoa comum que fazia a prática como a gente faz a yoga, sem digamos assim, uma métrica, sem uma performance. Um método Um mesmo. método, né? E aí eu falei, não, eu vou juntar essas duas coisas porque elas fazem muito sentido para mim. Porque visão... Imagina que você tem parte do seu cérebro, os seus olhos são células que são sensores do cérebro. Sim. Então, é como tá tudo ligado. A parte emocional, o estresse que você passa. E aí eu comecei a juntar essas duas coisas. E aí eu comecei a ver o meu caso regredir, né? Como eu já tinha, o pessoal já era sabido por todo mundo que eu tinha zerado a minha miopia, muita gente vinha me procurar por causa da miopia. Ou que não queria mais, tinha o problema do braço curto, né? Colocava o livro na mesa e ficava vendo. Então, várias pessoas, até no trabalho mesmo, as pessoas falavam assim, você fez a sua cirurgia? Eu falava, não, cirurgia não, eu exercitei os meus olhos. Você não vai para academia? Não treina o seu corpo para estar em forma? Treina a sua visão. E comecei a conversar isso com as pessoas, e aí comecei a difundir para os amigos, para várias pessoas do meu núcleo. E aí o pessoal começou a melhorar. Falou, nossa, deu resultado, para mim deu certo, o meu grau diminuiu, a minha irritação dos olhos, porque tem muito olho seco, enfim, todas essas patologias novas, né? E aí eu falei, não, agora... E aí veio o movimento de pandemia, né? Que eu não comentei aqui, mas um dos pontos que eu fiz a minha transição de carreira foi justamente na pandemia. Porque eu tinha todo o método escrito, eu já ajudava pessoas e... Quando veio a pandemia, eu saí do aeroporto. O aeroporto teve uma queda gigante, né? De passageiros, de tudo. Como todo lugar. E aí eu me vi em casa. E tudo que eu não tinha, não tinha tempo, né? Aí você tinha de sobra. Todo o tempo do mundo. Exatamente. Então, assim, na pandemia eu falei, quer saber? Eu posso me lamentar ou eu posso criar algo novo. Ou pelo menos colocar os meus sonhos e meus planos na vida, né? Porque, por que eu vou criar um método que ajuda as pessoas e vai ficar na gaveta? Guardado. E esse método tem que fazer todo dia? Esses exercícios? É recomendável que você aprenda a usar os seus olhos. Porque a gente não tem prática de saber usar os olhos. Olha. A gente não tem nem a sensibilidade que o olho está cansado. Eu tô perguntando porque o meu vive cansado. Meu olho é muito vermelho. Eu vivo cansado, não é só o olho, é o corpo inteiro. Mas vamos por partes. É porque às vezes reflete, né? No olho. Eu, quando eu tô muito cansado, meu olho fica muito vermelho. Por isso que eu tô te falando. Sim. Esse método aí você compilou num livro, é isso? Na verdade, eu compilei num workshop, onde eu comecei. E aí eu comecei a ajudar pessoas acompanhando elas de perto. Porque o grande desafio das pessoas é o quê? A gente não tem a tal da disciplina, né? A disciplina é igual músculo, tem que treinar, né? Você tem que ir lá e se expor. Fazer um pouquinho todo dia. E aí eu falei, bom, é pandemia e eu não podia alugar um espaço, não podia ir para todo lugar. Falei, quer saber? Vou fazer com os recursos que eu tenho. Abri uma turma de aulas online e aí me apareceu uma pessoa que tinha uma dificuldade imensa, imensa. E até posso citar o nome dela aqui, porque ela sabe, né? Que foi a Dona Junias, né? Um caso bem grave que eu tive. Como é o nome? Junias. Dona Junias? Depois aí vocês podem até citar, depois eu falo com a Cássia também, que é a filha. A Cássia chegou para mim e falou assim, olha, a minha mãe, ela está há 8 anos sem ver. Nossa! Ela teve um derrame e tudo mais, né? E ela tá com essa dificuldade de visão já faz 8 anos e os médicos falaram que não podem fazer nada por ela. Que é assim, né? Quando você chega num patamar, aí os médicos falam, não, deixa isso pra lá. Eles nem medicam, nem dão, né? Vão dando aqueles paliativos ali, né? E aí, no caso dela, ela tinha tido um que a gente considera super grave, né? Na parte dos olhos, que é a parte quando o nervo óptico é prejudicado. E o derrame alcançou essa área. E aí eu falei, Cássia, vamos tentar, né? A gente já tem, né? E a gente começou a fazer o acompanhamento. Eu coloquei ela na turma, mas como ela tinha um lado paralisado, aí eu falei, não, vou atender ela individualmente. Comecei a atender ela individualmente. Tudo virtualmente? Tudo virtualmente. Né? E as pessoas falam, online, não sei o quê. Pois é, basta querer. Quando as pessoas querem,
Não tem... Eu acho que você está Quando diferente. as pessoas querem, tudo é possível. Tudo é Tudo é possível. possível. Tudo mesmo. Basta querer. Basta querer, Basta ter essa vontade. E você imagina, ela tinha um lado paralisado, né? Teve esse diagnóstico, os médicos não davam mais, assim, grandes chances de melhora. E eu falei, não, vamos tentar. E aí, começamos as aulas virtuais. E ela saiu, em 2 anos, ela saiu de ver vultos, claro e escuro apenas, que é a luminosidade quando você apaga a luz, e você acende a pessoa, vê luminosidade, mas não vê nada, contorno, nem nada. E ela saiu em 2 anos desse estado para ver a letra 200 a 1 metro. Sério? Olha. Sabe aquela primeira letra do... Sei, a grandona. A grandona? A 1 Do metro oftalmo. ela já consegue ver. Caramba. E aí o que ela falava pra mim? Ela falou assim, Mislane, eu consigo reconhecer as pessoas na foto. Nossa, Que lindo. E fantástico. tipo assim, não tem preço. E só eu que passei na pele de falar assim, tipo, você é a próxima, que sei o quanto que isso é difícil, né? Em 2 anos? Em 2 anos. Todo dia? Todo Você dia. passava para ela fazer exercício todo Exato. dia e ela fazia E também. ela fazia, Foi claro. disciplinada. Exato, exatamente. Porque é o que eu falo, a gente quer o quê? Mágica, né? As pessoas Todo mundo prefere a mágica. quer mágica. Só que a mágica, imagina, nós somos seres regenerativos. Tudo que você come hoje vai virar célula de pele, unha, cabelo. Então, assim, a cada 6 meses, você está formando novos tecidos, você está formando novos órgãos. Então, tudo que você começar a fazer agora, não tenha pressa. Porque vai chegar, vai te alcançar. Só que é o processo, né? E aí, no caso, ela aceitou percorrer o processo e tá super bem, né? A parte dos olhos, ela tá ligada às nossas emoções também, Sim. né? Mas assim... E pela sua experiência, você acha que... É assim, claro, depende do caso. Mas para esses casos, você percebe que em 2 anos que a pessoa vai regenerando, assim, para valer. Existe algum outro tipo de coisa, por exemplo, essa de presbiopia e tal, que é menos, ou sempre, geralmente são 2 anos que você acha que é para haver essa regeneração? Geralmente, assim, tudo vai partir do quê? O quanto a pessoa está disposta a praticar. E cada um de nós é bem individual. Mas sim, de 6 meses a 2 anos, a gente vai ter uma mudança significativa. Sim, legal. Pode ser que a gente diminua 1 grau, pode ser que a gente estabilize na doença, como foi o meu caso, pode ser que a gente regrida no grau. Mas sempre dentro do quê? Da possibilidade. É o que eu falo, não é processo mágico, né? Não é místico. Ele é progressivo, é uma técnica que você vai fazendo. Da possibilidade não, porque a gente já chegou na conclusão que tudo é possível. Tudo é possível. Da disposição da pessoa, né, na verdade. Isso, exatamente. De fazer, enfim, todo dia. Isso. Quantas vezes por dia? Não sei se é Exato. mais de uma vez por dia. Deve ser várias vezes por dia. 3, 4 vezes por dia. Geralmente, assim, a gente começa com os protocolos para a pessoa fazer diariamente. E aí ela vai passar ali aqueles primeiros 6 meses treinando mesmo. E depois ela vai começar a fazer manutenções. E aí tudo depende do quê? Do que ela quer. Se eu quero diminuir grau, então o meu negócio vai ser mais longe. E eu tenho Entendeu? que fazer bastante tempo. Porque essa coisa que você falou, se você puder falar pra gente, ensinar, né? Como usar os olhos. Eu quero. A gente já vai aproveitar e fazer aqui uma propaganda do 365 Coffee, que é o nosso apoiador aqui, o café de todos os dias, 365 Coffee, que você vai ganhar depois de presente. E eu quero aproveitar isso, que você me dê algum exercício aí, que a gente possa saber ler usar aqui, alguma coisa olho, assim. Ela falou que a gente tem que saber usar os olhos. Então, o que você pode passar A pra mim? primeira coisa que você tem que saber é o quê? Você começar... Vocês sabem qual é o olho dominante de vocês? Eu acho que é o direito meu, mas eu não tenho Aquele certeza. pessoal que brinca de atiraria e tal, a gente percebe se um olho é dominante ou não, né? Eu falei que é o direito, mas acho que é o esquerdo. Eu tô achando que o meu é esquerdo. Então, olha só, deixa eu ver. Eu acho que eu vou precisar de uma folha de papel. Uma folha de papel. Se alguém me arranjar uma folha de papel. Uma folha de papel aí? Produção, folha de papel tá difícil, hein? Mas, enquanto eles vão arranjando a folha de papel, eu vou passar outros, né? A primeira coisa é a gente saber se a gente tem desequilíbrio entre os olhos, né? Geralmente a gente tem um olho que é o dominante, que vai ter a imagem, porque você não enxerga o nariz, por exemplo. Se você... a imagem... Não, nem você. Ninguém vai enxergar. Então, assim, se você for pensar, a gente tem uma utilização dos olhos que é diferente. Cada olho a gente usa de uma forma. Um olho é o dominante e o outro é acessório, né? Por quê? O nosso cérebro é tão inteligente
que ele pega só a visão de um dos olhos e diz assim, essa daqui é a tela cheia e o outro é acessórios. Olha... Então, a primeira coisa que a gente vai ter é o quê? Conhecer os olhos. Porque aquilo que você não conhece, você muda. Você é capaz de gerenciar aquilo que você não conhece? Não. Então, meu primeiro pilar é o quê? Conheça o seu sistema visual. Que horas que os seus olhos cansam? Qual é o tempo de leitura e utilização de visão de perto que não é irritante para você? Porque agora com o celular, né, a gente está ficando cada vez pior, né? E assim, essa parte da degeneração macular, todas essas novas doenças que estão surgindo, vem dessa utilização inadequada de tanto tempo em telas, né? Então, assim, primeira coisa é conheça o seu sistema visual. De que maneira? Quando eu estou lendo lá um celular, um livro, fazendo artesanato, que tem o pessoal do artesanato, Sim. tudo visão de mácula, visão de detalhe, né? Para eu ler essa caixinha aqui, por exemplo, né? Eu tenho que acionar as minhas células para ver o detalhe, o contorno. E aí, assim, quanto tempo eu fico sem irritar os meus olhos, ou sem cansar, ou sentir cansaço? Quando eu pergunto para as pessoas, quando é que você sente cansaço? Muitas vão me dizer, no fim da tarde. Isso não quer dizer nada, né? Se eu perguntar para você, quantas horas você aguenta correr? A maioria vai ter uma ideia, mais ou menos, né? Tipo, meia hora, 10 minutos, nem 5. Né? A gente precisa partir do pressuposto do quanto que a gente consegue. Porque os olhos têm musculatura, igual a perna, bíceps. Tem umas coisas mais complexas, é claro. Mas a gente precisa entender que não dá para correr maratona com os olhos o tempo todo. A gente precisa saber usar. Aí o segundo pilar seria o quê? Já que eu conheço as minhas dificuldades e as minhas habilidades, eu começo a trabalhar nelas, que é o que eu faço com as pessoas. Conheça o seu sistema ocular, conheça quais são as debilidades que você tem, né? Se é visão de perto, se é visão de longe, se você não, quando vai dirigir à noite é ruim para você. Se você tem fotofobia, você sai no sol e fica enrugado lá. O sol é a coisa mais maravilhosa para os nossos olhos. O raio solar tem todas as cores. Eu não uso nem óculos de sol. Ah, que bom. Já é uma coisa boa. É mesmo? Depois já eu é uma posso coisa até boa. contar uma coisa minha que é muito interessante sobre isso. Que eu tinha uma fotofobia muito grande que sarou porque eu parei de usar óculos de sol. Que interessante, então. Então, não se deve usar óculos. Quer dizer, é melhor... É melhor, assim, você precisa ter exposição ao sol. Entendi. Né? É pensar que a máquina que a gente usa, que é esse corpo humano, ele é um projeto que não se atualizou tanto. O celular atualizou, a TV atualizou, mas o olho continua a mesma coisa, né? Não dá para hackear o corpo, né? Não dá E eu tenho essa dificuldade de à noite. No escuro, para dirigir, para andar de bicicleta, enfim, fazer várias coisas à noite. Você fica algum momento do seu dia no escuro completo? Não. Então. Só hora de dormir. Mas é daquele tipo que apagou a luz e já dormiu? Mais ou menos. Então, assim, se você tem um projeto dos seus olhos que é ter aquela visão noturna, porque você já pensou a beleza que é quando a gente que acaba a luz em casa. Nos primeiros segundos você tá ali e você não enxerga nada. E daqui a pouco você tá enxergando as coisas. É verdade. Os nossos olhos são de um projeto onde não havia eletricidade, né? Então, assim, a gente se expor por pouco tempo. E é claro que cada patologia tem o seu detalhe, né? Mas a gente se expor um pouquinho a ficar no escuro, dançar no escuro, por exemplo. De olho aberto. De olho aberto. Aí você começa a acostumar, né? Exato. A visão. O que você faz? Você vai fazer com que os seus olhos feche toda a lente e abra toda a lente. Porque embaixo desse colorido dos olhos, a gente tem uma musculatura que ela fecha totalmente e ela abre totalmente, né? E imagina só que você tem uma lente de uma câmera, igual a gente está aqui, né? Tem uma lente de uma câmera que nunca fecha totalmente. Que está sempre... Fecha um pouquinho e volta, fecha um pouquinho e volta. O centro dessa lente não vai estar totalmente limpo. Não vai estar totalmente cristalino. Que é o que a gente tem nos olhos, o tal do cristalino, né? Então, assim... para as pessoas que têm problema de visão noturna e tudo mais, ficar um pouquinho no escuro, 10 minutinhos. Isso é bem saudável. Não é nada difícil. É o que eu falo. Os exercícios, eles são simples. Eles são tão simples que você fala assim, dá para incorporar no não dia dá a pra dia? acreditar.
não é possível que é isso que vai melhorar meus olhos. Mas entendeu? Acho que a gente esquece, às vezes, né? Total. Dessas coisas simples. Tem uma coisa, por exemplo, eu às vezes vou pro banheiro à noite, se eu for, eu vou de luz apagada, faço isso e tal. Mas, assim, eu acho que quando a gente tá no escuro, eu não sei, né? O carinha aqui, assim, parece que eu tenho que ficar de olho fechado. Sabe aquela coisa? E você acha que esse exercício tem a ver com ficar de olhos abertos? Sim. Uma coisa que eu recomendo para os alunos, e até quem está em casa pode fazer, é claro que dentro da sua segurança, né? Não vai ser, digamos assim, né, incoerente. Eu sempre recomendo para os alunos tomar um banho no escuro. Eu faço isso. Adoro. É maravilhoso. Adoro. É maravilhoso para os olhos, é maravilhoso para o relaxamento dos neurônios, assim, realmente ele é reconstrutivo. E pode ver, e não de fechar os olhos tomando banho, de ficar só de olho fechado, né, sentindo. Não, enxergar, tentar perceber, se envolver com o que está acontecendo agora, porque aquele momento que você está tomando aquele banho não volta mais. Pode ter um banho melhor ou pior. E igual os sentidos parece que ficam aguçados, né? Quando você vai lavar o corpo, a água, você sente muito mais quando você toma de olho fechado do que no escuro, né? Não do olho fechado, mas no escuro é muito interessante. É exatamente isso, porque você deixa de ter o visual para só sentir mesmo, né? E aí você dá um relaxamento para os seus olhos. E toda aquela musculatura que ficou tenso o dia inteiro, aberta ali, né, para luminosidade, ela relaxa, ela se reequilibra. Então, assim, é uma dica que eu dou para todo mundo, assim, né? É claro que olha o seu box, né? Não vai ser incoerente, né, de cair lá, depois eu não... Prepara para entrar e tal, né? E assim, eu não sei, eu não entendo nada, vou falar de uma maneira grosseira. Ele diz, assim, quando eu parei de usar óculos, também foi indicado por uma pessoa que faz, eu não sei se é yoga para os olhos ou é uma outra coisa, não sei se você conhece Tatiana Gebrael. Claro, conheço. Mas eu entendi que a nossa pupila, eu acho, ela abre e fecha assim. A gente sabe disso. Tá no escuro, né? Ela fecha e quando a gente vai pro claro, ela abre proteção. O contrário. É o contrário. Contrário. E aí ela tem que fazer esse movimento. Porque se a gente sai de um lugar escuro e coloca o óculos, a gente não faz esse movimento todo. E aí, durante o dia, assim, o que você poderia dar de dica pra gente? Assim, essa de não usar óculos ou usar, quem precisa, não sei, que as pessoas Tomar gostam. banho no escuro. Tomar banho no escuro. Outra coisa. Você já reparou que a maioria de nós está perdendo visão de horizonte? Principalmente a gente que mora aqui num centro urbano, você não consegue enxergar mais muito longe. A gente não tem esse tipo de hábito de olhar o horizonte, né? E toda a parte da doença dos olhos, ela traz em si uma doença, um padrão comportamental junto. Que é uma outra coisa que dentro da prática do yoga dos olhos eu vou identificar junto com a pessoa, né? Qual é o teu padrão de funcionamento, né? E justamente assim, no dia a dia, o que a gente pode fazer é ter minutos, tempo para olhar longe. Para não ficar na sua visão só médio e distante, 6 metros, 3 metros e 6 metros. Olha para mais longe, né? Até que uma pessoa dirigindo, ela até acaba exercitando um pouquinho mais, né? Mas assim, no seu dia a dia, porque ali no volante é estressante para os olhos. Você até está movimentando, está fazendo um exercício gigante. Tanto é que as pessoas falam para mim, Mislane, eu chego de dirigir com os olhos cansados. Por quê? Porque você fez uma maratona para os olhos. Você teve que olhar de perto, distante. Seu olho ficou pulando para um lado para o outro. Num nível de estresse grande, bem grande. Então, assim, todo mundo que dirige teria que ter uma pausa regenerativa. Quando chegasse em casa, descansar os olhos, fechar um pouquinho, sabe? Eu recomendo, que é uma coisa que até vou trazer de presente para você, uma almofadinha para os olhos para colocar, ficar com ela sobre os olhos, relaxar a visão. Porque se você for pensar, que horas que os seus olhos relaxam, descansam? Só à noite, dormindo. E aí a pessoa ainda tem uma qualidade ruim do sono. Acabou. Por isso que a maioria das pessoas, quando chega 40, 50 anos, tem que usar óculos. Ou até antes agora, né? Agora tá ficando... Cada vez uma epidemia, né? Eu, quando chegar nos 40, eu talvez tenha que usar óculos. Mas eu quero fazer esse exercício para não ter que usar óculos. Muito porque, bem. Porque, né, tem aquela coisa de óculos de longe, de perto, enfim. Isso é uma coisa chata. Então, esse exercício, se fizer com disciplina e tal, consegue
O meu esposo tem 62, 63, né? Já falei a idade, mas enfim, né? E não usa óculos, né? Não usa. Não usa. E é interessante porque quando... Fez os exercícios todos? Quando eu conheci ele, ele é muito engraçado, né? Ele colocava, assim, o livro, assim, em cima da mesa e ele dava uma distância, assim, e eu chegava e falava assim, o que você tá fazendo? Eu tô lendo. E eu falava assim... porque é longe, que não enxergava de perto. E aí eu falava assim, nossa, mas você tá lendo assim? Tô lendo assim, é assim que eu consigo ler, Que né? coisa. Então, assim, somos seres regenerativos, ninguém precisa ficar caquético, né? Fantástico. Você consegue me dar algum exercício? Essa folha branca? Sim, não, esse Explica aí daqui, o mistério. esse daqui a gente ia fazer de teste de olho dominante, né? Como que é esse teste de olho dominante? Só eu falo, ensino pra gente. Como que é esse teste? Gente, eu improvisei uma folha, tá? É justamente assim, ó. A gente pega aqui, ó. Pega uma folhinha. E aí eu vou focar, por exemplo, ali no Tudo é Possível. Tem uma placa aqui do Tudo é Possível. E eu vou colocar lá e eu vou olhar dentro desse círculo. Essa é a primeira coisa. O que eu vou fazer? Sem mexer a minha cabeça, sem nada. Eu tô olhando lá e tô vendo o tal, eu tô aqui dentro. Aí eu fecho um olho. Eu consigo ver, né? O é possível. E aí eu fecho o outro. E aí muda, desfoca muito pro lado. Esse que desfoca totalmente do lado, que é muito diferente da sua visão, é o olho acessório. E o outro é o olho dominante. Então, experimente. O olho dominante... O olho dominante vai ter uma visão muito parecida... Não, mais longe. Primeiro, longe, com os dois olhos. Foca... com os dois. Com os dois. Tá. Sem mexer em nada. Você vai fechar um olho com uma mão e vai ver como que fica lá. Tá. Como ficou? Como ficou? Nítido. Nítido, Então, normal. é o seu... Dominante. Deve Agora ser fecha o dominante. outro. Parece que tá nítido também. Mas assim, tá os dentro? Tá Beagles? dentro? Tá dentro? Não. Você tá olhando dentro? Tem que ser dentro. Dentro do negocinho. Dentro Eu tô dentro. E aí, tá igualzinho. Não, esse aqui, eu tô vendo só o final da palavra. Esse aqui. Então, Ah, agora ela falou. isso! É isso que ela falou. Deixa eu ver, teu. Foge. Você Então vai- é o direito que é o dominante. É o que Quando- enxerga. Quando for. Olha com os dois, Que né? legal. Aí Os tá bom. dois, tampa um. Não, esse... Aí Tá eu tenho que igual. acertar o papel? Não, Não nada. pode Não mexer. pode mexer o papel. Fecha o Agora outro. fecha o outro. Ah, sim. Aqui eu tô vendo o... A palavra toda. E o outro E é só um aqui, pedaço. É. Qual então que é o isso? dominante? É exato. Então esse esquerdo é o dominante. E o meu é o direito. Esquerdo é dominante. Então, Que assim, interessante. essa visão mais parecida com o que você vê com os dois Sim, olhos. sim. Entendeu? Olha Fazer que de novo legal. aqui. Os dois. Mão parada, cabeça parada, é só o olho que fecha. É isso mesmo, é o esquerdo que é o dominante. Que interessante. Esse exercício funciona para todo Pra mundo. todo mundo. Que interessante. Então, assim, E aí já é uma primeira informação. Primeira informação. Conhecimento, você usa essa Conhecimento. palavra. Consciência e conhecimento. porque que acontece? Geralmente, e aí a segunda pergunta é, você tem diferença de um olho pro outro? Porque você pode estar estressando o seu olho dominante, já que ele é o cara que está o tempo todo ligado. Por isso que tem gente que tem o tal do estrabismo, que o olho fica passeando na órbita. Por quê? Ele tá acessório, né? E já que ele não é muito bom, deixa esse cara descansar. Vamos trabalhar só com o outro. O cérebro é inteligente. E como Então, o que tem o estrabismo é o que não é o dominante, geralmente? Geralmente o estrábico, né? Tem vários tipos de estrabismo, mas um deles mais comum é que esse olho estrábico, ele tá com um grau tão diferente que ele fica meio solto. Ele só vai ser usado para algumas coisas, entendeu? E aí o outro fica sobrecarregado, porque se é um sistema visual que é para trabalhar os dois e você joga só a carga em um, alguém vai se estressar, né? E como que faz para usar os dois? Aí é que vem os exercícios. Porque o que acontece? Você sempre vai ter que treinar o seu olho que tem mais dificuldade. Você vai cobrir aquele olho que tem mais nitidez, né? Aquele olho que você usa para tudo. Você vai dar um dominante. descanso. Você vai dar um descanso para esse cobre cara. de dominante e faz exercício com Com o outro. o outro. Agora, assim, tudo em tempos que a gente vai administrando para cada pessoa. Tipo, eu tenho tal tipo de patologia com isso, tal. Então, a gente vai administrando para a pessoa ficar cada vez melhor naquilo. E no dia a dia, assim, se a gente quisesse pensar, então a gente teria que descansar mais o dominante, é isso? Deveria descansar um dos olhos. Deveria descansar os dois, né? Mas saiba... E aí percebe, qual que é o teu olho que fica irritado no fim do dia?
Que eu já tô vendo aqui que é o seu olho esquerdo, né? Que não é o dominante. Que não é o dominante. Então, ele deve ter outras coisas. E é por isso que eu mando um questionário para a pessoa responder, para eu saber direitinho o que está acontecendo com aquela pessoa. Tá. O meu geralmente ficam os dois, eu não sei agora. Ficam os dois. Mas eu vim dirigi pra caramba e tal. Mas fica assim. Por falar em formulário, paixão, propósito e conexão. Paixão. Paixão, ajudar pessoas, né? Com pessoas. Tem uma coisa muito a ver com isso. Propósito. Eu acho que paixão e propósito anda para mim numa linha só. Que legal, né? Anda numa linha só. Que legal. E a terceira? Conexão. Conexão. Aí, com a espiritualidade, com algo maior, comigo mesma, estar bem. Para mim é isso. Muito bom. Você pôs aqui visão através da yoga e meditação. Isso, você acha que isso aumenta a visão? Para você aumentou e você recomenda? Recomendo. Porque como é que eu vou melhorar, gerenciar algo que eu não conheço, que eu não vejo? É difícil, né? Então, tem que trazer esse lugar, né? De se ver, se autoconhecer. Aí, todo o restante, tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Você consegue pensar momentos transformadores na sua vida? Alguns. Momento transformador. Quando eu recebi lá do meu médico Diagnóstico. Quando eu recebi que eu tinha zerado a miopia. Verdade. Tipo assim, pra mim foi, tipo assim, né? E ele ainda falou, volta amanhã que a gente vai dilatar sua vista. Pra ter certeza. Porque, né? E aí, 10 anos de óculos, como assim, né? Da faculdade. Então, pra mim foi bem transformador esse momento. Tem coisas aqui, a gente pergunta assim, coisas que você achava impossível e você conseguiu realizar. Bom, no seu caso, você acabou de falar, né? Eu acho que quando você começou a fazer esse exercício, você acreditava nisso? Como é que foi que você... Porque você foi com afinco, né? Sim. Eu acreditei, porque pra mim, não tinha muitas expectativas. Pra mim era aquilo, né? Eu não tinha... Eu digo sempre assim, quando um médico me dá um diagnóstico, eu falo assim, isso é o que você pensa. O que o corpo vai fazer é outra história, né? A ciência tem números... Tem toda essa parte teórica, mas o corpo, ele é muito maior que isso. Genial. O que mais, Érica, que a gente... tanta coisa. Como você entrou no Reiki? No Reiki. Olha só que interessante, né? O yoga veio como uma coisa assim para prevenir. Mas o Reiki, ele é uma energia que harmoniza as coisas. E é uma técnica que ela vai adentrando nas camadas da nossa célula e vai colocando as coisas em ordem de funcionamento. Se você olhar a natureza, tá tudo em ordem ali. É claro que a gente é um fator, né, que às vezes prejudica um pouco, né? Mas a flor sabe o tempo de florir, tudo se funciona. E essa energia Rei, ela é uma energia que, ela entrando em contato com a gente, ela vai harmonizando as nossas glândulas, as nossas células. E o Reiki entrou nessa vertente de harmonizar o meu corpo. Eu fui buscar para mim, né? Porque eu estava na minha busca dos meus olhos, de cuidar da minha visão, né? E tantos outros problemas, como eu falo, né? A saúde que eu tenho hoje é muito melhor do que quando eu tinha 20 anos, né? Isso é uma coisa que eu todos os dias estou feliz com isso. Importante frisar, frisar que essa saúde que você tem hoje com 40, que você disse que é maior do que quando você tinha 20, foi em virtude de problemas que você teve, que te fizeram procurar, e você com disciplina... É isso mesmo. Porque é aquilo, se você quer ter uma vida longeva, quer ter saúde, é o que eu falo, aquele plano que você paga é o tal do plano da doença, né? E quando dá um problema, você vai lá e faz uma corretiva. Agora, o que é plano de saúde? E aí eu fui construir o meu plano de saúde. E o meu plano de saúde era praticar yoga, né? Para manter e gerenciar o meu estresse, para não infartar numa reunião, né? Para não ficar cega também. E o Reiki entrava nessa vertente de fazer correções ali, assim, é o que eu falo, realmente muito boas. E é o que eu falo, eu sempre olho para a técnica. Eu tenho uma parte mística também, que gosto e tudo mais, mas olhar o método e ver ele se concretizar, que essa minha mente engenheira, né? Então, o Reiki entrou nesse movimento. Quando algo estava ali, meio que para sair do eixo, o Reiki entrava como algo que estava harmonizando, que estava dando ordem. Legal, interessante.
Eu tenho algumas perguntas, assim. A primeira é que você falou que, né, que dá o curso de Reiki. Acho que é importante, para quem não sabe, muitas pessoas sabem, que dá para elas aprenderem, para elas fazerem nelas mesmas. Porque auto-aplicação. Então, acho que isso é legal também. E eu fiz há muitos anos. E hoje, assim, com a minha cabeça, a gente estava falando de replicagem celular, as células morrem e nascem todo dia. Então, a gente falava muito de organizar os chakras, disso. E aí você acha também que essa energia do Reiki hoje, para os moldes de hoje que a gente fala, nessa replicagem celular, quando essas novas células chegam, elas já chegam mais organizadas, com uma frequência mais sua, assim, mais para você? Você acha que elas se reorganizam? As novas já vêm com essa informação? Sim, com certeza. Tem uma pesquisa belíssima, né? Aí qualquer um pode pesquisar, do Masaru Emoto, que vai falar das moléculas de água, né, organizadas, né? Sim. E o Reiki, ele trabalha muito nessa linha de organizar as moléculas. E quando eu fui estudar o Reiki, eu encontrei uma professora maravilhosa, né? E ela era uma pessoa muito prática, sabe? Extremamente prática. E foi engraçado porque eu estudei o Reiki. Não foi uma coisa que eu falei assim, eu vou estudar para ser professora. Eu jamais pensei em ser professora de Reiki. E até se ela chegar a ouvir essa entrevista, ela vai se lembrar muito bem que ela falou, não, estou passando esse projeto para você porque é isso, vai lá. Que legal. Né? E ela fez isso, acho que 7 ou 9 meses antes da pandemia. Ela falou, não, você tem que tocar isso daí. E eu falo, mas eu tenho 4 números de celular, 4 chips, as pessoas me ligam, você tá louca? Não, que isso, eu sou... Um dia, quando eu me aposentar, aqueles pensamentos tão, né, tão, digamos assim, que a aposentadoria, será que vai vir? Né? Ou será que a gente tem que fazer essa virada, né? E naquele momento eu tinha essa história. E aí ela passou esse trabalho para mim do Reiki e eu fiz essa virada de fazer 6 turmas. Falei, não, vou fazer 6 turmas gratuitamente, né, junto com meu esposo. E ele falou, não, eu vou fazer os slides, eu vou não sei o que lá, e a gente vai fazer isso no mundo. E aí deu certo, né? Aquelas 6 primeiras turmas. Quando a gente terminou essas 6 primeiras turmas, a gente tinha 150 pessoas na lista de espera. Olha. E virou pandemia. Caramba! Tipo assim, é isso. Vai aí, né? E acabei me alongando na minha resposta, né? Não. Tudo bem. A gente queria também, a gente tem um quadro aqui de dicas de livros e filmes dos entrevistados. Ai, ótimo. Então, queria que você passasse pra gente, para os nossos espectadores aqui. Ótimo. Quando eu comecei a fazer a minha busca mesmo, né? A começar a estudar um pouquinho mais, teve uns documentários que me chamaram muita atenção, né? Um deles é a trilogia do Zeitgeist, porque vai falar de religião, vai falar de sistema bancário, vai te dar uma ideia, né, de coisas muito curiosas que a gente nunca pensou, né? E aí até aqui a gente não falou muito sobre indústria farmacêutica, sobre toda essa parte, porque você pode ver que cada vez mais a gente está usando cada vez mais óculos, né? Cada vez mais colírios, cada vez mais... É claro que tem um avanço, mas até que ponto... eu não posso melhorar minha visão de forma natural, né? Então, esse Zeitgeist, ele ajuda muito a ter essa expansão. Como que é o nome? É um nome alemão, é Zeitgeist. Tá. Aí, não sei se vocês colocam na legenda. O documentário? Esse é um documentário trilogia. Aí tem um outro documentário que também me chamou muita atenção, que chama A Educação Está Proibida, né? E aí... é importante a gente entender, né, estudar lá, entender como todo o nosso método de ensino e toda a nossa história, ela vem de um sistema, digamos assim, de exército e tudo mais, e a gente tem alguns insights aí. E o último, que é o Mundos Internos, que a gente vai entender o tal do fractal, né, o dedo de Deus na nossa célula. Então, essas são 3 dicas aí que eu acho que podem ajudar bastante. E a gente encontra esses filmes? No YouTube... Tá, ótimo. Tudo no YouTube, tudo aberto, ótimo. Disponível no YouTube. Ótimo, no YouTube, que é a nossa plataforma aqui também do Tudo é Possível Podcast. E livros? Livros. Tem um livro que chama Livre para Viver. No meu ápice de crise, meu Deus, de ansiedade, ele é de um psiquiatra indiano. E aí lá ele vai explicar tudo como que a ansiedade acontece, como que a meditação, né? Ele tem até uns estudos que colocam as pessoas pós-trauma
umas dando morfina para poder não dar aquelas redes neurais dos traumas ali, né? E outras dando meditação. E o quanto que esses grupos respondem melhor. Então, é um livro bem científico, assim, mas muito legal, né? Então, Livre para Viver. Livre para Viver. E um que eu falo assim, esse é o meu queridinho, né? E é super fácil de ler, que é o Autobiografia de um Yogi. Biografia de um Yogi. Que é do Paramahansa Yogananda, né? Isso, esse mesmo. Então, ótimo. Então, Livre para Viver. As dicas de livro de entrevistada de hoje. Livre para Viver e Autobiografia de um Yogi. Isso, exatamente. Biografia ou autobiografia? Autobiografia. Autobiografia de um Isso. Yogi. Muito bom. Legal exatamente. Demais. Exatamente. Legal demais. E planos para o futuro? Planos para o futuro, né? Eu tô querendo fazer o quê? O meu livro, né? Escrever isso e não ter, digamos assim, não ser barreira, não ter fronteiras. Porque eu acredito que cada vez mais a gente está precisando de ter dicas, de ter formas, de ter conhecimento, de melhorar a nossa visão, né? Então, estou escrevendo isso, né? Para ser acessível para mais pessoas. Para ser acessível para mais pessoas, para as pessoas terem mesmo na mão, né? Então, esse é o meu plano 1. E o meu plano 2 é um oráculo, que eu tenho essa parte devocional, essa parte inspiradora, porque sem a razão sem a inspiração, ela fica muito vazia. Olha. Muito vazia. E você tem a vontade de criar um oráculo? Já estou criando. Já está criando. Já estou criando. E aí, assim, muito baseado que nas turmas, eu já formei, a gente já formou, assim, estamos na 46ª turma de Reiki, né, de terapeutas reikianos que vão espalhando e contagiando as pessoas com a energia Reiki. 46ª? Quantas exato. por ano? 3, 4? Acho que 6 por ano. 6 por ano, geralmente. De 5 a 6 por ano. Pô, que legal, né? hein? E a gente ensina de uma forma como a minha professora ensinou pra gente, né? Sem barreiras, que é o quê? Às vezes a gente tem essa parte, o aluno vem e faz o nível 1, né? E aí ele fica encantado, se auto-aplica, melhora. E aí a pessoa deixa ele 6 meses de molho, né? E aí daí um nível 2. E aí desse nível 2 pro nível 3 a pessoa já se perdeu, já veio outra coisa, já, né? Então a forma que a gente criou de dar os níveis para a pessoa, porque na técnica original do Mikao Usui, ele dava o quê? Ele dava a técnica para a pessoa e a pessoa era nível conforme ela treinava. E aí, assim, eu como professora não ficaria, digamos assim, contendo ali as ferramentas. A pessoa pegaria isso e praticaria. E isso levaria ela aos níveis, entendeu? Exercício contínuo, né? Exato. E aí tirar essa restrição, porque a gente está numa época onde não tem muito tempo, né? As coisas estão muito aceleradas aí, né? E aí a gente criou dessa forma, das pessoas terem aí esse conhecimento, irem se movimentando, e dessa maneira elas poderem, após um tempo, já começar a atender outras pessoas, cuidar dos seus familiares, porque se cada um cuida de si, então todo mundo fica bem, não é? Se Claro. todo mundo fica bem. E aí a gente criou dessa forma uma metodologia e deu super certo, estamos na 46ª turma. Que legal, muito legal. Pô. E alunos voluntários, alunos contratados pela Rede SUS, em vários hospitais, Que né? legal, que legal. E até uma coisa que eu participei e vi que deu muito resultado, um dos hospitais, né, mais gabaritados que a gente tem, ele fez uma pesquisa uma vez de colocar o quê? Uma ala da UTI recebia reiki 3 vezes por dia, claro que os pacientes aceitavam e tudo mais, e a outra ala não recebia, tipo uma ala placebo. Esse pessoal que estava na ala da UTI, que estava recebendo a técnica, eles saíam em média 2 dias antes da UTI. É mesmo. E aí, imagina, para os hospitais que você paga o tal do plano de doença, né? Então, eles começaram a implantar. E aí, em 2015, a gente teve a implantação da PIC, né? Justamente de colocar essas técnicas integrativas dentro da rede SUS, para difundir para todo mundo, né? E agora, mais do que nunca, né? Então, a gente vê esse movimento que super dá certo. Que legal. Muito bom. Que legal. Maravilhoso. Legal demais. Érica, vamos para os nossos momentos finais aqui? Vamos para a brincadeira aqui? A brincadeira que a gente tem aqui é o seguinte, Gislane. A gente tem esse baleirinho que tem balas, que você vai poder pegar então balinhas e dadinhos. Mas antes, tem os papeizinhos aqui. Então, eu queria que você tem dois locais que tem papeizinhos. Eu queria que você pegasse um deles
Vamos lá, hein? Tira o papelzinho, que são Tarará. frases, e aí você vai obedecer as frases. Vamos ver. Tananã, ó o suspense. Vamos ver o que lá, que saiu. hein? Aí fala pra gente, mostra pra gente o que é, o que saiu a frase. Leia. Desculpar alguém. Desculpar alguém. Tem alguém que você precisa desculpar? Nossa, pelo contrário, eu só tenho a agradecer. Então agradeça. Só tenho a agradecer, porque foram muitas pessoas que me ajudaram nessa jornada. Agradeça. Então- Quer agradecer nominalmente, se você quiser, a câmera é toda sua, fica à vontade. Bom, eu agradeço a minha professora Irene, né, que trouxe esse trabalho pra gente. Agradeço o meu professor de yoga também, que foi o Marcos Rojo, que conduziu aí toda essa parte e ajudou na parte de realmente trazer todas as regras, trazer todo o conhecimento do yoga, principalmente para o Brasil. Então, agradeço essas pessoas, no mínimo, né? Tem milhares de outras, né? Muito legal, bacana demais. Quer divulgar já as suas redes sociais, né, Érica? E se você também dá algum curso online, Sim. como que é? Então Porque aproveita para as esse pessoas momento. que estão aqui, estão em São Paulo, se você tem presencial, se você tem online, tá Então, na plataforma. pode aproveitar o momento e a câmera, já aproveita e já fala isso tudo. Bom, a primeira coisa é um espaço IAM, né? É @espaço IAM, né? IAM, IAM. IAM de eu sou, I am. né? Então, sigam por lá, porque a gente divulga todas as coisas por lá. O nome é Espaço IAM? Espaço underline Underline IAM. Toda sexta-feira a gente tem uma prática aberta e gratuita para você auto-aplicar reiki. Então já é uma coisa que a gente deixa disponível, já fazem agora 5 anos que a gente tem essa prática. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, momentos que as pessoas estão mais desvitalizadas, que o mundo está numa euforia diferente. Então vocês podem vir e praticar. Lá, Qualquer pessoa. qualquer pessoa. Então eu vou lá. Qualquer pessoa. Não que importa legal. se você é avançado do reiki, se você não conhece nada, se você não quer... precisa ter feito curso de reiki. Não, Nem pra todo marcar. mundo. Nem marcar. Então é ir lá, é só- sexta-feira, 8 horas da noite. Pega o endereço lá no Instagram, né? Entra no Isso, espaço isso. underline IAM. Isso. Pega o endereço e vai sexta-feira às 20 horas, 8 horas da noite. Eu vou também, qualquer dia lá eu vou. Ótimo, ótimo. E aí a gente transmite também pelo YouTube, é simultâneo, né? Olha, Simultâneo. legal. A gente coloca tanto Legal. pelo Instagram como pelo YouTube. Legal. Então, todos são bem-vindos. Legal. Inclusive, aquelas pessoas que precisam de ajuda, alguma coisa, coloca lá para elas cuidarem delas de alguma forma. Porque a gente tem relatos tão bonitos, né, desse movimento, então... E eu acho que todas as pessoas juntas, né, formam uma egrégora, uma energia super forte. Então é sensacional poder fazer isso junto. E o workshop da visão, que a gente falou bastante da visão e você acabou não Exato, divulgando. exato. Eu, por exemplo, quero fazer mesmo, não é brincadeira, eu quero Exato. fazer esses exercícios aí para Legal, largar legal. óculos. Então, eu vou divulgar nas redes o próximo calendário. Tá. Provavelmente a gente vai ter no mês de maio esse workshop. Eu não tenho ainda a data, mas aí eu coloco tudo nas redes Então, sociais. tudo no espaço Underline IAM. Tudo Exatamente, lá. exatamente. Então, eu vou ficar ligado lá também. E esse workshop online? Online. E aí eu tenho uma turma regular também. O que eu faço? Agora eu tô com poucas vagas, né? Mas aí eu pego uma pessoa, avalio, né? Eu tenho poucas vagas, mas aí eu abro alguns movimentos, faço a avaliação inicial dessa pessoa e incluo ela no grupo de prática que acontece toda segunda-feira, 8h30 da noite, online, da sua casa, sem trânsito, sem coisa de estacionamento, enfim, é ligar lá e fazer. Tipo, são formas da pessoa fazer. Então, olha, esse é o momento de a gente falar para as pessoas, você que está vendo aí, divulgue isso para o máximo de pessoas que você conseguir, porque às vezes uma pessoa que você nem está sabendo está com algum problema de visão, ou não é, Mislane? Exatamente. Está com algum problema e esse vídeo vai cair como uma luva, a pessoa vai falar, nossa, depois vai te agradecer, vai falar, pô, você me mandou aquele vídeo, aquela entrevista, eu fui lá no workshop, melhorei muito, fiz os exercícios com disciplina, como uma academia, como musculação, né, Mislane? Exato. Então, aproveite, pegue isso e compartilhe. No YouTube tem lá compartilhar. Você põe compartilhar e aí você compartilha os seus grupos no YouTube, o máximo de pessoas que você puder, porque às vezes é isso, vai chegar numa pessoa que está precisando. Isso aí. Mislane, então agora você vai pegar as balinhas, vai pegar os bótons. Momento doce agora, hein? Bótons, balinhas, dadinhos. Se você quiser pegar agora, fica à vontade, senão Vamos ver. pega daqui a pouco quando acabar o programa. É eu verdade. sei que você trouxe alguma coisa pra gente também aí. Sim, eu trouxe. Pensando aí, né, na história toda, olha só.
eu tenho... Os meus alunos, eles são amores, né? Se tem alguém para eu agradecer também, são os alunos que acreditam nisso, né? E aí, olha só, isso daqui é uma almofadinha de óleos que você pode usar para você relaxar a sua visão. Ó, já começa fazendo os exercícios, já você. Você pode colocar sobre os seus olhos, né? Você pode fazer de forma gelada, colocando no freezer lá 5, 10 minutinhos. E aí você deita e deixa 5 minutinhos nos olhos. Ou de forma aquecida. No caso do seu caso do braço curto, é o geladinho. É o geladinho. Coloca lá no freezer, deixa lá 10 minutinhos, depois coloca sobre os olhos por 5 e excelente. Que maravilha, obrigado. Olha que delícia. Almofadinha. Começa os exercícios. A gente tem aqui uma estante que a gente põe os presentes que a gente ganha, mas esse eu não vou pôr na estante. Não, esse é pra você. Isso, assim, exatamente. Acaba aí, Érica, que eu vou aqui ficar aqui, já tá maneirinho. Tá dentro do plástico, mas já tô sentindo gostoso. Tem a parte, tem lavanda. E aí, olha só. Quem faz é uma aluna super querida, né? Que eu falei assim, porque tem a gramagem certa, tem a forma certa. Eu falei, não, Pri, eu preciso que alguém desenvolva isso pra mim. Aí ela desenvolveu tudo certinho. Então fala o nome dela aqui também. Priscila Cândido. Priscila Cândido. Ela tem empresa ou ela faz ela é pessoa física? Ela tem então legal. Aí, Priscila, tô ganhando aqui da Mislane, mas é o que você fez, então que legal. Coloca bem, né? Se alguém quiser comprar. Exatamente. E esse livro, ó, que a gente ainda nem lançou, tá no pré-lançamento. Proteção energética. Proteção energética. Olha aqui, Espaço I Am. Exatamente. A gente ainda vai fazer o lançamento ainda, hein? Espaço I Am. Então, ineditismo. Inédito. Tudo é possível. Estou ganhando um livro que ainda não foi lançado. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Bom, para terminar, tem alguma pergunta a mais, Érica? Você quer divulgar mais alguma coisa? Não, da minha parte... Então, olha, fantástico, a conversa foi fantástica. Eu vou pedir uma última pergunta. Não é nenhuma pergunta para você. Eu vou pedir para você ficar com essa câmera de novo. E você... Desculpa, esqueci. Você também vai levar, além das coisinhas, você vai levar o nosso café. O café é 365 copo. Quase que esqueço, mas na hora H, 46 minutos de jogo, fiz um golaço. 365 Coffee, seu café de todos os dias. É maravilhoso e você vai levar para sua casa também. Muito obrigada. Eu vou pôr aqui um negocinho no olho e você vai... Muito obrigada. Você vai tomar esse muito café bem degustado, hein? Uma delícia. Degustado mesmo é a palavra, porque não é um café normal, é um café especial. Agora, Mislane, eu queria que você olhasse para a sua câmera de novo e desse uma dica, palavras de estímulo para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as infinitas possibilidades da vida, né? Você que é uma engenheira mecânica, né? Você falou que é engenheira mecânica, trabalhava no aeroporto, era chefe de outros engenheiros, quer dizer, devia ganhar bem e largou tudo, né? Quer dizer, teve um problema que te fez ir atrás, mas antes... Enfim, estímulo. Você mostrou que é possível. E é possível mesmo. A primeira coisa é saber que ser feliz dá trabalho. Porque ser feliz requer que você faça escolhas, requer que você mude hábitos, requer que você separe da sua rotina e que você foque naquilo que é importante para você. Porque ser infeliz é fácil, né? É fácil no sentido de é só deixar, é manter como tá. Então, é entender o que você vai escolher. Se você vai escolher algo que é difícil, mas que ao final você vai colher os frutos daquilo de forma a saborear, né? Com alegria, com doçura, ou se é manter, né? Então, ser feliz dá trabalho, mas eu digo que é a melhor coisa. Que maravilha, que lindas palavras lindas. Só que deixa eu voltar um pouco aqui, porque eu estava lendo o subtítulo aqui, o livro que você me deu, eu achei o máximo, Proteção Energética, do Espaço I Am, né? De vocês mesmo, a própria edição. Agora o subtítulo, aprenda técnicas para fortalecer sua energia pessoal e criar um escudo protetor em sua vida. Eu adorei isso. Então fala um pouco mais sobre o livro, sobre o lançamento, o que você tiver para divulgar para as pessoas aí. Quem nunca foi numa reunião e se sentiu exaurido? Verdade. Entrou num lugar e parecia que dava pra cortar com faca, né? Se você nunca teve essa experiência, que bom para você, porque eu já passei muito por isso. Então, é entender que a gente vai, na nossa caminhada, vai evoluindo, e às vezes a gente vai se utilizando umas coisas e outras não. Então, a gente escreveu um livro de forma que as pessoas possam ser filtro, que possam transbordar. Porque quando você transborda, quando você é um filtro e não alguém que é esponja, que vai absorvendo toda a zica do lugar, né? Parece curva de rio, tudo que tá ruim, gasga, para com você, né? Então, esse livro é justamente o quê? É você
olhar para cima, é você ter técnicas, deixar de ser uma vítima para ser alguém que pode fazer ações, que pode se proteger, que pode melhorar o seu gradiente energético, né? Para mim, que sou engenheira, é muito fácil falar sobre isso, né? Porque se você está numa frequência alta, quem é que você vai atrair? Gente na frequência alta. Mas se você só reclama, só tem problema, só tá cansado, só tem dificuldade, quem é que vai vir junto? Isso mesmo, o mesmo tipo de pessoa. É só gradiente pessoas baixo. e situações também, né? Sim, coisas, situações. E aí vocês vão lançar, vocês vão fazer algum lançamento? Vamos Ainda fazer não tem lançamento data. e provavelmente vai ser em março. Então, de novo, o Instagram, espaço, vai underline, ser- acompanhe. Eu vou seguir lá, tô gostando dessas coisas aqui, eu vou A lá gente tem seguir. muitas novidades lá. Olha, é o que eu Então, falo, nem ótimo. dá tempo da gente divulgar. A gente vai fazendo, vai movimentando e aí depois a gente vai Ótimo. buscando. Muito bom. Ótimo, maravilha. Mislane Pratos, adoramos, né, Érica? Adoramos, A Érica, que é a obrigada. primeira vez aqui sendo co-host. Foi Mas ótimo. super legal. Obrigada Vamos pela terminar oportunidade. aqui fazendo, a gente gosta de terminar fazendo aqui uma ligação, porque foi demais. Muito obrigado pela sua presença, adoramos as suas histórias. Tenho certeza que as pessoas do lado de lá também vão se inspirar, né, Érica? Porque Com certeza. coisas muito legais, Maravilhoso. realmente é pra gente ver. E não esqueça, compartilhe. Se você teve algum problema também, compartilhe aqui embaixo. Compartilhe com todos os seus grupos de WhatsApp, essa entrevista com as pessoas, porque pode chegar numa pessoa que está precisando muito e a gente não sabe. Então, obrigado. Obrigada. E agora só nos resta terminar agradecendo todos e falando, pessoal, bora ser feliz. Abraço e beijo para todo mundo.